Esta mensagem vem falar-nos sobre o alerta dos finais dos tempos. A palavra diz-nos o seguinte, 2 a Pedro, capítulo 3. Novos céus e nova terra. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto como noutra, procurei despertar-vos, trazendo à vossa memória estes bons pensamentos. Lembrem-se das palavras dos santos, profetas e do mandamento do Senhor e Salvador que vos ensinaram os vossos apóstolos. Antes de mais, fiquem a saber que nos últimos dias hão de aparecer certas pessoas que viverão de acordo com as suas paixões. Fazendo troça, dirão: Cristo prometeu voltar. Em que é que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositadamente que desde há muito existem os céus e a terra. Pela palavra de Deus, a terra foi separada da água e estabelecida no meio da água. E foi também por meio da água, isto é, pelo dilúvio, que o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados para o fogo, segundo a mesma palavra de Deus. Estão guardados para o dia em que os maus serão julgados e destruídos. Queridos amigos, há ainda uma coisa que não devem esquecer. É que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Não é que o Senhor demore a cumprir o que prometeu, como alguns pensam. É paciente convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão, com grande estrondo. Os corpos celestes serão abrasados e destruídos, e a terra e tudo o que nela existe será queimada. Uma vez que tudo será assim destruído, compreendem como a vossa vida deve ser santa e agradável a Deus. Enquanto esperam pelo dia do Senhor e se esforçam para que venha depressa, é nesse dia que os céus serão abrasados e destruídos, e os corpos celestes serão derretidos com o fogo. Mas nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por tal motivo, queridos amigos, enquanto esperam por esse dia, façam tudo para que Deus vos encontre sem falta, sem pecados e em paz. Ainda, dando seguimento à mensagem sobre os finais dos tempos, vejamos agora o que nos diz a palavra em São Mateus, capítulo 23 e capítulo 24, e as instruções que Jesus nos deu acerca deste assunto. São Mateus, capítulo 23. Aviso contra os doutores da lei e os fariseus. Jesus falou depois à multidão
e aos seus discípulos desta maneira: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Tudo o que eles vos mandam, devem aceitá-lo e pô-lo em prática, mas não imitem o que eles fazem. É que eles dizem uma coisa e fazem outra. Arranjam fardos impossíveis de suportar e colocam-nos às costas dos outros. Mas eles mesmos nem com um dedo lhes querem tocar. Tudo o que fazem é só para os outros verem. Trazem frases piedosas na testa e mandam pôr largas franjas nas capas. Gostam de ocupar os lugares mais importantes nos banquetes e os assentos de mais destaque nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de que o povo os trate por mestres. Mas não deixem que ninguém vos trate por mestres, porque só um é o vosso mestre e vocês são todos irmãos. Também não devem chamar pai a ninguém aqui na terra, porque um só é o vosso Pai Celestial. Nem queiram que vos chamem chefes, porque um só é o vosso chefe, o Messias. Quem de vós for o maior deve pôr-se ao serviço dos outros. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo o que se humilha será engrandecido. Jesus censura os doutores da lei e os fariseus. Jesus disse: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos! Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Não entram, nem deixam entrar os que gostariam de o fazer. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos! Devoram os bens das viúvas e desculpam-se com longas orações. Mas Deus há de castigar-vos ainda mais por causa disso. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos!
Correm o mundo inteiro para arranjarem um adepto, mas quando o conseguem, tornam-no 2 vezes mais merecedor do inferno que vocês. Ai de vós, conselheiros cegos, ensinam que se uma pessoa jurar pelo templo, isso não tem importância. Mas se jurar pelo ouro do templo, então fica obrigada a cumprir o que jurou. Ó insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Também costumam ensinar que se uma pessoa jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se jurar pela oferta posta sobre o altar, então fica obrigada a cumprir o que jurou. Ó cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que torna a oferta sagrada? Assim, pois, quando uma pessoa jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está em cima dele. Aquele que jura pelo templo, jura por ele e por Deus que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que nele está. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, dão a Deus a 10ª parte da hortelã, do endro e dos cominhos, e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir, sem desprezar as outras. Conselheiros cegos, vocês são daqueles que coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, limpam a parte de fora do copo e do prato, mas a parte de dentro está cheia de roubos e violências. Fariseu cego, limpa primeiro a parte de dentro do copo, para que a de fora também possa ficar limpa. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos,
mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a espécie de podridão. Assim são vocês. Por fora parecem muito boas pessoas aos olhos dos outros, mas lá por dentro estão cheios de fingimento e maldade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, constroem os túmulos dos profetas e fazem belos monumentos aos mártires e declaram: se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não nos teríamos juntado a eles para matar os profetas. Desse modo, confessam que são descendentes daqueles que assassinaram os profetas. Acabem, então, o que os vossos antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como é que hão de escapar à condenação do inferno? Por isso, eu vos mandarei profetas, sábios e mestres, mas vocês hão de matar alguns e crucificar outros, espancar alguns nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Portanto, é sobre vocês que há de cair o castigo pela morte de todos os inocentes, desde Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o templo e o altar. Fiquem sabendo que é sobre esta geração que vai cair o castigo por tudo isto. Jesus tem pena de Jerusalém. Jesus continuou: ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus te envia. Quantas vezes Jesus fala da destruição do templo? São Mateus, capítulo 24. Quando Jesus ia a sair do templo, os discípulos chamaram-lhe a atenção para a beleza daquelas construções. E ele disse-lhes: estão a ver esta grandiosidade, não estão? Pois eu vos garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Será tudo
deitado abaixo. Sofrimento e perseguição. Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos aproximaram-se dele em particular para lhe perguntarem: quando será isso? E qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus declarou: tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém. Vão aparecer muitos a garantirem que sou eu e a dizerem: eu sou o Messias. E vão assim enganar muita gente. Hão de chegar-vos notícias e gritos de guerras de perto e de longe. Mas não se preocupem. Essas coisas têm de acontecer. Contudo, não quer dizer que já seja o fim. As nações vão entrar em guerra umas com as outras. E os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fomes em muitos lugares. Todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. Então, hão de entregar-vos à tortura e condenar-vos à morte. E todos os povos vos hão de odiar por minha causa. Muitos vão abandonar a fé nessa altura e vão atraiçoar-se e odiar-se uns aos outros. Hão de aparecer muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade aumentará de tal maneira que em muitos o amor arrefecerá. Mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Esta boa nova do reino de Deus será pregada em todo o mundo, como testemunho para os povos. E então chegará o fim.
o grande sofrimento. Jesus acrescentou ainda: ora, quando virem no lugar santo a abominação devastadora de que falou o profeta Daniel, quem lê isto procure entender. Aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Quem estiver no terraço não deve descer para tirar, seja o que for de dentro de casa. E quem estiver no campo, é melhor não voltar atrás para ir buscar a capa. Ai das mulheres que estiverem grávidas naquela altura e das que andarem a amamentar. Peçam a Deus para que a vossa fuga não seja no inverno nem num sábado. Será um tempo de grande aflição, como nunca existiu desde o princípio do mundo, nem voltará a existir. E se Deus não abreviasse esses dias, então é que ninguém se salvava. Mas, por causa dos seus escolhidos, Deus quis abreviá-los. Se, nessa altura, alguém vos disser: o Messias está aqui ou está ali, não acreditem, pois vão aparecer falsos messias e falsos profetas que hão de apresentar grandes sinais e prodígios para enganarem, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Por isso, quis prevenir-vos. Portanto, se vos disserem: ali está ele no deserto, não vão lá. Ou então: está escondido em tal lugar, não acreditem. Pois, tal como o relâmpago alumia o céu de um extremo ao outro, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntam os abutres. Vinda do Filho do Homem. Jesus disse mais: logo depois daqueles dias
de aflição, o sol ficará escuro e a lua deixará de brilhar. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes hão de estremecer. Então é que há de aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra hão de romper em choro e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele mandará então os seus anjos ao som de uma grande trombeta para reunirem os escolhidos dos 4 cantos do mundo, desde um extremo ao outro dos céus. A lição da figueira. Aprendam a lição que a figueira vos dá, disse ainda Jesus. Quando ela já tem os ramos tenros e as folhas novas começam a nascer, veem logo que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo já está próximo, mesmo à porta. Garanto-vos que todas estas coisas hão de acontecer antes de desaparecer esta geração. O céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. Ninguém sabe o dia nem a hora. Sobre o dia e a hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho. Só o Pai é que sabe. Como aconteceu no tempo de Noé, assim vai acontecer com a vinda do Filho do Homem. De facto, naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam e casavam-se, até ao dia em que Noé entrou na arca. Não se aperceberam de nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Com a vinda do Filho do Homem, acontecerá a mesma coisa.
Nesta altura, 2 andarão no campo. Um será levado e outro será deixado. Estarão 2 mulheres a moer trigo. Uma será levada e outra deixada. Estejam alerta, porque não sabem em que dia o vosso Senhor há de vir. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse a que horas vinha o ladrão, ficava de guarda e não deixava que lhe assaltassem a casa. Portanto, procurem também estar preparados, porque o Filho do Homem virá quando menos o esperam. Deveres no trabalho. Jesus acrescentou mais: como poderá mostrar-se fiel e prudente o empregado a quem o patrão deixou a tomar conta dos outros para lhes dar a comida a horas? Feliz aquele servo que o seu senhor, ao regressar a casa, encontra a proceder assim. Garanto-vos que o fará administrador de todos os seus bens. Mas que acontecerá se aquele servo for mau e disser para consigo: o meu senhor ainda se demora, e começar a maltratar os colegas e a comer depois de ouvirmos esta passagem em 2 Pedro, capítulo 3 e São Mateus, capítulo 23 e capítulo 24, vamos agora refletir com profundidade sobre estes acontecimentos para que estejamos preparados e em alerta para a vinda do Senhor Jesus que tanto ansiamos. Que Jesus nos ajude a estar irrepreensíveis e firmes para este dia e nos ajude a ser prudentes, como Ele nos adverte em Sua palavra. Agradecemos de todo o coração a Deus, ao Senhor Jesus, que nos ama com um amor infinito e nos previne
de todas as coisas, para que não venhamos a perecer, mas sim possamos ser salvos e neste dia ser arrebatados juntamente com Ele sobre as nuvens e poder reinar eternamente a seu lado. Não pode haver felicidade maior do que esta. Vale a pena pensar, refletir e mudar para o próprio bem de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, querido Espírito Santo. Obrigada ao Deus Trino por todas as coisas, pela palavra maravilhosa que nos deixou e todos estes alertas, toda a prevenção, todos os cuidados, todo o seu zelo, todo o seu amor.